Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandro e eu quero falar sobre um assunto que eu julgo ser bem interessante, que são os milagres. É, Todas as vezes que a gente fala sobre milagres, você tem a supervalorização ou a subvalorização, não é? Você tem pessoas que buscam milagres, querem ver o extraordinário, e pessoas que entendem que, no muito, aquilo ali é uma questão psicológica, e o que está escrito nas escrituras, né, na Bíblia, trata-se somente de aqueles que têm muito respeito, trata-se somente de uma figura alegórica, ou talvez de uma coisa para ser ensinada, mas nada real. O que eu entendo como milagre? Eu entendo como milagre é uma exceção, tá? É uma exceção. Uma exceção dentro de uma condição. Que condição é essa? É, Se você for parar para pensar, a maioria das vezes que tem milagres emblemáticos, esses milagres são acompanhados de estresse, sobretudo milagres que estão ligados à comida. Vamos lembrar aqui do caso de Jesus, não é? Que fica 40 dias na provação e os anjos o servem. O caso de Elias, que estava sendo perseguido, Isabel querendo matar e ele alimentado por corvos. E o caso talvez o mais conhecido, que é o caso de Moisés, que alimenta todo um pessoal que também estava sofrendo perseguição, estava no deserto, vindo da escravidão, e os alimenta e dá água, sempre por questões fantásticas, não é? Mas nesses três casos a gente vai ver algo interessante. Jesus no deserto ele estava afastado da sua comunidade, tanto que ele desce depois, o texto está dizendo que ele está cheio do Espírito Santo, e vai se comunicar, e sim ele vai pregar. O caso de Elias, todo mundo sabe, afastado por causa de também problemas da sua comunidade, tudo que ele conhecia estava se desfacelando, e Moisés. Não é? Então a gente vai entendendo que milagre é bom, no sentido de que Deus está fazendo justiça, talvez o recado maior seja esse, Deus faz justiça, ele não deixa o justo morrer, Davi ratifica isso, ele não deixa o justo morrer, mas o fato é que a gente também tem que aceitar que isso não é ideal. Não é ideal que o homem seja alimentado por anjos. Não é ideal que os homens sejam alimentados por corvos e tenham que depender de uma pedra para dar água. O ideal é que o homem seja plantado no jardim. E o que acontece no jardim? Consonância, equalização. Os homens falam com os animais, dão nome aos animais. Você tem frutas que ele pode comer. Ele fala com Deus e, sobretudo, é dito que não é bom que o homem viva só. A gente não pode entender isso somente no contexto de homem e mulher, de um casamento. O contexto aí é um contexto social. O homem é um ser social, não é? Eu estou falando português aqui porque eu aprendi português e estou falando com pessoas que também falam português. Então, o milagre ele é bom de certo modo. Ele aponta para a honestidade, para a justiça de Deus, não é? Ele não vai deixar você morrer, mas de outro modo é uma seta com duas pontas que denuncia um caso extremo de ruindade, de desintegração das relações humanas, não é? E que o julgamento para um está sendo benéfico e para outro vai ser vai ser consequente e de certo modo até negativo, não é? Então assim, tendo entendido isso, a gente vai, quando a gente percebe essa questão das escrituras, a gente vai entender que o milagre está muito mais ligado a uma ação penal, a uma ação de justiça, do que somente algo que acontece maravilhoso, olha como que o mar se abriu. Não, a questão aqui é claramente uma equalização de justiça, uma equalização das relações. Alguém disse, né, que eu não me lembro agora, que o trono de Deus é justiça e equidade. E quando ele aparece, é obrigado a aparecer assim, porque os homens que foram colocados para viverem em comunhão entenderam que não deve ser assim, e ele é obrigado a aparecer. O mundo
espiritual é obrigado a ter essa interrupção, ou seja, as árvores que recebem a luz do sol são arrancadas e essa luz passa direto para o homem, estou falando aqui metaforicamente. Quando Deus é obrigado a aparecer dessa forma, é porque a coisa não está bem. E geralmente, também, depois do milagre, vem sempre a precação divina, Deus enviando os juízos divinos. Então, assim, é bem interessante a gente entender isso e para que a gente tenha uma visão, como é que eu posso dizer, uma visão mais sensata da coisa. É interessante a gente colocar aqui também um ponto, tá? Um ponto, e agora esse ponto aqui é um ponto prático. Qual ponto seria esse? Nós estamos vivendo dias difíceis. Seja você, não quero ir por caminhos partidários, mas o fato é que os dias estão difíceis. E a ideia é o seguinte: pode ser que o mar não se abra porque você não está com milhões de pessoas para atravessar o mar. Pode ser que não venha maná do céu porque você também não tem milhões de pessoas para alimentar, e corvos para e corvos não venham porque você também não está numa caverna. Mas o principal aqui é que Deus tem um compromisso maior acima das relações divinas, acima das relações divinas não, acima das relações humanas. Deus ele tem um compromisso com a sua palavra, com o que está escrito. Com o que está escrito. Pode ser que as árvores tenham sido arrancadas, metaforicamente falando. Pode ser que as relações tenham todo se desintegrado, aquilo que você conhecia como a tua realidade acabou. Mas o fato, o que está sendo dito aqui, o que o milagre, os casos de milagre trazem para a gente, que além da realidade existe a verdade. E a verdade é Deus. Aquilo que Jesus falou. Está escrito. Está escrito. Está escrito. O está escrito está acima do ronco do estômago, acima da realidade aparente, e no momento certo Deus aparece, ou com corvos, ou com uma pedra, ou com anjos. Que esse vídeo sirva de inspiração e de fé para você. Amém e amém.